No caso de aposentadoria, concessão de aposentadoria, pensão e reforma, é a mesma coisa. Você tem o primeiro ato do órgão interessado e o segundo ato, que é o registro no Tribunal de Contas. Então, o que acontece? Se o órgão, por exemplo, a Polícia Civil de um Estado, concedeu a aposentadoria, esse ato só vai se aperfeiçoar quando houver o registro deste mesmo ato no Tribunal de Contas respectivo. Pode ser da União, do Estado, onde for. E isso aqui aplica-se igualmente para aposentadoria, pensão e reforma. E geralmente existem casos complicadíssimos. Isso aqui é um quiprocó danado. Por quê? Acontece muito de o órgão calcular erroneamente alguns benefícios e conceder valores maiores de aposentadoria, pensão e reforma em relação ao que deveria ser. E daí, quando o tribunal vai, de fato, conceder o registro, já se passaram alguns anos com a pessoa recebendo aquela aposentadoria, né, ou pensão, reforma, em valores majorados. E daí o tribunal manda a pessoa reduzir o valor e devolver o que ela recebeu a mais. E daí a pessoa fica uma arara, né, porque para ela já tinha sido concedida a aposentadoria há não sei quanto tempo. Então, acho, mas eu tenho direito adquirido, eu não fui ouvido nesse processo, e tal, e patati, e patatá, e começa aquela discussão. Só que a doutrina já entendia o seguinte, que como o ato não se completou ainda, ele só se completa com o registro do Tribunal de Contas, né, não há necessidade de se respeitar o contraditório ampla defesa, porque o ato nem havia terminado ainda. E também não há que se falar em direito adquirido sobre algo que ainda não havia se completado. Essa discussão permaneceu uma briga em tribunais, o pessoal recorria com mandado de segurança contra o tribunal, no Supremo Tribunal Federal, dizendo que eles tinham direito, que o tribunal estava extrapolando sua função e por aí vai. O Supremo, então, agora com a possibilidade de editar súmulas vinculantes, que é o que aconteceu, foi permitido com a emenda constitucional 45, né, de 2004, ele editou a súmula vinculante número 3, que falou o seguinte: nos processos perante o Tribunal de Contas, fica assegurado o contraditório ampla defesa. Mas isso a gente sabia. Eu já vim falando para vocês aqui que se o tribunal não trilhar o devido processo legal, não caminhar o caminho da ampla defesa do contraditório, aquele processo pode ser anulado judicialmente. Aí ele fala assim, a súmula continua: excetuados os casos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula vinculante, entendeu o seguinte: como é um ato complexo, que só se aperfeiçoa com um registro no Tribunal de Contas, esses atos aqui dispensam o contraditório e ampla defesa. O STF ficou silente em relação à admissão de pessoal. Se no caso de uma admissão de pessoal negada, deveria ou não ser observado o contraditório e ampla defesa, já que por analogia não precisaria. Então, nesse caso de admissão pessoal, a súmula vinculante não tocou nesse assunto, deixou em aberto. Não sei por que motivo. Então, hoje nós temos o seguinte: a admissão de pessoal aparentemente tem que seguir o contraditório para defesa. Se o tribunal, por acaso, entender que vai ser ilegal aquela admissão, aparentemente tem que ouvir a pessoa, né? E se ela perder o cargo, ela não é necessário devolver os recursos que ela recebeu durante esse período. Ela apenas perde o cargo. No caso de concessão de aposentadoria, pensão e reforma, também um ato só se termina com a aprovação do Tribunal de Contas, mas nesse caso, eventuais valores pagos a maior devem ser devolvidos. E
não há necessidade de se estabelecer o contraditório e ampla defesa nesta fase anterior ao registro, tá? Agora, essa admissão de pessoal aqui, a gente tem que ressaltar o seguinte: não é qualquer admissão de pessoal que vai passar pela fiscalização do Tribunal de Contas. É apenas para cargos efetivos, ou seja, o cara fez um concurso, vai assumir um cargo efetivo. Então, o ato tem que ser registrado pelo Tribunal de Contas, né? Para cargos temporários. Tem muito caso de professor, né, contratado por temporário, né? Então, nesses dois casos, é necessário aquela previsão do artigo 37, se não me engano, incisos 2. Não, 2 é concurso público. Tem lá em algum lugar no artigo 37 que fala que, por excepcional interesse público, poderá ser feita contratação de temporária, de pessoal temporário. Acontece muito no caso de professor, médico, né? Que fica 2 anos dando aula ou no hospital. E esses dois casos aqui, eles têm que ser registrados. No caso de nomeação para exercício de cargo em comissão, não é necessário registrar. E por acaso, um cargo efetivo, uma pessoa que tem um cargo efetivo vai ocupar uma função de confiança, também não é necessário que seja registrado esse ato. Agora, existe, no caso de aposentadoria, também não são todos os casos que são registrados pelo Tribunal de Contas. Se você concedeu a aposentadoria, reforma ou pensão, e daí houve uma modificação no cálculo, na forma de cálculo, no cálculo do benefício, mas que não altera o fundamento legal do ato concessório, ou seja, ele aposentou por tempo de serviço, ou ele se aposentou por idade. Um é um fundamento legal, outro é outro. Mas se a aposentadoria, por exemplo, era por tempo de serviço, né? E houve apenas uma revisão no cálculo, uma mudança que não alterou o fundamento legal do ato concessório, essas modificações que não alteraram o fundamento legal do ato concessório não precisam ser apreciadas pelo Tribunal de Contas novamente. Agora, por exemplo, se uma aposentadoria proporcional, por exemplo, for transmudada de uma aposentadoria integral, por algum motivo qualquer, ou seja, mudou o fundamento legal do ato concessório, então, neste caso, é preciso que haja um novo registro desse segundo ato, porque o fundamento legal é outro, tá? Então, só voltando, é importante notar que as contratações do poder público se dividem em 3 grupos, basicamente. As contratações de servidores estatutários e de funcionários seletistas admitidos em concurso público. As contratações de servidores por excepcional interesse público, contratação por tempo determinado, e as nomeações para cargo em comissão. Ao Tribunal de Contas, cabe apenas a análise para fins de registro das nomeações decorrentes de concurso público e para as decorrentes de processo seletivo simplificado, nomeação de servidores por tempo determinado. O TC não analisa as nomeações para cargo de provimento em comissão, que é o que eu falei aqui. Quanto à aposentadoria, reforma e pensão, o TC analisa apenas o ato inicial concessório, mas eventuais melhorias posteriores, mudança de cálculo, mudança de regime, né, que não venham alterar o fundamento legal do ato concessório, como por exemplo reajustes anuais, reclassificação de carreira, não serão analisados pelo tribunal. Aí tem a discussão aí do complexo, né? Uma questão muito importante, mais difícil de ser notada inicialmente, é que os atos de nomeação, aposentadoria, pensão e reforma são atos complexos, ou seja, são atos que exigem para o seu aperfeiçoamento a manifestação de 2 órgãos. No caso, o órgão contratante e o Tribunal de Contas.
Esse entendimento encontra-se pacificado na doutrina de jurisprudência do STF. Assim, não há que se dizer que o órgão nomeou e depois o TCU analisou a contratação. O TCU não faz uma análise deste ato aqui, tá? Ele faz o registro do ato. Não há que se dizer que o órgão aposentou o servidor e o TCU cassou a aposentadoria, porque enquanto o TCU não efetuou o registro, não havia o quê? A aposentadoria, não havia se completado. Antes da manifestação do Tribunal de Contas, o ato é imperfeito, não se completou e, portanto, não pode ser considerado totalmente válido. Por esse motivo, inclusive, o STF decidiu recentemente, em sede de súmula vinculante, que nos casos de aposentadoria, reforma e pensão, está afastada da exigência de ampla defesa e de contraditório, já que o ato ainda nem sequer se completou. Muitas pessoas que tinham suas aposentadorias revistas, para baixo, claro, ingressavam no STF, alegando que o TCU não lhe havia oferecido a oportunidade de se defender no processo. O STF entendeu que o ato de aposentadoria só se completa com manifestação do TCU, e não haveria por que o órgão de controle abrir o contraditório em ampla defesa nessa fase em que o ato ainda não está terminado. Esse entendimento faz parte, inclusive, da súmula vinculante número 3 do STF. Outra questão que parece importante é que não há prazo para o TCU se manifestar sobre nomeações e reformas de aposentadorias ou pensões. Tá? Então, entre um ato e o outro, né, entre um órgão interessado e o registro do TCU, pode haver um decurso longo de prazo. Né? Então, o TCU, o TCE ou o TCM pode levar um tempo considerável, não há prazo definido para que ele se manifeste. Mas o Supremo já entendeu o seguinte, que se por acaso o tribunal levar mais do que 5 anos para analisar determinado ato, aqueles valores que ficaram para trás desses 5 anos não podem mais ser revistos, ou seja, não é necessário mais a devolução, por exemplo, se for revisto para baixo. Pode haver a correção dos valores. Porque em relação àqueles lá, houve o que? Direito adquirido. Porque tem um texto legal, 978499, que diz que a administração tem um prazo de 5 anos para rever seus atos. Sendo que existe o que a gente chama de não é preclusão administrativa, perde o direito de rever esse ato.